para quem não acompanha André Groppo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, Cultura Brasileira, o nosso programa aqui da noite, de todas as noites da semana. Te agradeço por vir aqui, por trocar essa ideia aqui conosco e vamos conversar. Bom, boa noite, Thalita, boa noite, pessoal do chat. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de ser chamado para esse lugar que eu acompanho tanto, então fiquei curioso para saber o que vai sair daqui. E depois não sei se você acompanhou o debate de ontem, eu acho que a gente vai conseguir pelo menos elevar um pouquinho a discussão, porque está triste. Vamos lá. Olha, eu não acompanhei o debate, então até se você quiser contextualizar um pouco aqui para a gente também. Eu vi que você postou lá no seu perfil lá no Instagram, mas vamos falar disso e de outros assuntos também. E já quero começar logo de cara. Eu fiquei pensando aqui como é que eu vou começar a conversa. Se eu começo pelas formulações conceituais, né, que é desse vídeo que me chamou muito a atenção, eu creio que teve bastante repercussão, muita gente conversando, debatendo com você, ou se eu começo já logo de cara pedindo uma avaliação sua sobre esse caso do Léo Lins. E até te trazer uma informação, viu, André? Você sabe que eu peguei o vídeo do Rafinha Bastos, que é uma das perguntas que eu ia fazer, que eu vou fazer, na verdade, e aí eu publiquei esse vídeo, repostei o vídeo, né, que é um vídeo que o Rafinha Bastos fala lá, faz a comparação dos comediantes com a Carminha e com a Nazaré Tedesco. E aí eu publiquei, assim, por uma informação para mim, uma reflexão que era um pouco óbvia, pelo menos antes até de postar, de que um comediante não é um personagem de uma novela, né? No caso, em razão dos exemplos que ele trouxe. E isso gerou na minha, que é uma conta pequena, não tem zero de repercussão, mas gerou um negócio. Sabe aquelas postagens que furam a bolha, assim, e aí veio de tudo. Tudo e mais um pouco, e é engraçado porque esses debates eles são colocados, e aí vem especialista de tudo quanto é canto, né? Todo mundo, nesse momento, todo mundo virou especialista em humor, em teatro, em arte, em liberdade de expressão, enfim. Então, só para trazer essa informação, que isso é uma das coisas que eu queria conversar contigo. E aí, então, queria, a partir disso, te ouvir mesmo, assim, uma primeira avaliação sua, até desse debate que você colocou e essas questões todas, sobre o caso Léo Lins, né? Como é que você avaliou essa questão mesmo e te ouvir sobre, do ponto de vista, em razão dos debates, tudo aquilo que foi colocado e essa repercussão que gerou em razão em torno, né, do caso Léo Lins. Bom, do caso em específico, eu sinto que é muito pouco contextualizado a cena da comédia brasileira, eu acho que. Da comédia stand-up brasileira, né? Não consigo falar de outros lugares. Mas as pessoas parece que esquecem que a cada 3, 4 anos, o Léo Lins em específico usa essa ferramenta para se promover, né? Todo o solo dele, todo o especial dele é ele com uma fita na boca, é ele com uma camisa de força, e aí o nome é Agora Sem Censura e tal. Então essa é uma ferramenta de marketing que ele usa especificamente desde que eu acho que eu me conheço por gente, eu vejo ele falando que ele está sendo censurado e o caramba. Acho que isso... Por exemplo, você teve o debate ontem e ele não foi lá se defender, né? As pessoas fazem isso por ele. Então você tem uma grande parte da comédia que ela se divide entre os servos do Danilo Gentili e o resto, né? Porque todos os problemas que afetam o Danilo Gentili, os amigos do Danilo Gentili, eles afetam a comédia, né? Mas se a mesma coisa acontece com outros comediantes, aí é um problema dos outros comediantes, né? Então, se você não se posiciona quando isso acontece com os amigos do Danilo Gentili, aí você está indo contra a comédia. Agora, se você deixa para lá, por exemplo, o Santinelli, que está sofrendo processos das pessoas do MBL, que são o partido do Danilo Gentili, né? Que quem ele se candidata e tal... aí tudo bem. Aí é o problema do Santinelli porque ele é um militante, né? O Danilo não é um militante. O Danilo e o Léo Lins, eles são a comédia. O resto é militante.
Então, eu acho que muito pouco se falou, e eu não tenho embasamento teórico para falar, sobre o quanto isso é um exemplo muito gritante do Pacto pela Branquitude, né? Que foi assim, aconteceu com o Léo Lins, então as pessoas têm que ir lá proteger o privilégio do Léo Lins de falar o que ele quiser e poder se manifestar da maneira como ele quiser. Então, eu achei que foi muito raso tudo. Tudo como estava sendo tratado, estava sendo muito tratado. O único motivo pelo qual eu fiz o meu vídeo é porque eu queria aprofundar um pouquinho o debate. Mas eu acho que eu falhei, porque o debate continua muito raso e as pessoas continuam ávidas por defender os amigos, Uhum. né? Foi uma questão muito estranha, porque eu tenho um apreço muito grande pela comédia, pela força que a comédia tem. E as pessoas colocaram a comédia em segundo plano, colocando o racismo em primeiro plano. Então, Uhum. assim, eu me senti num lugar muito estranho. Ainda bem que eu tenho um grupo de comediantes que me botaram no lugar e, enfim. Então, acho que tem vários contextos sobre o que está acontecendo que não chega para o grande público, por exemplo. Eu acho que uma questão que é central disso é a frustração do Danilo com quem não trata ele como patrão, né? Porque se você for parar para pensar no histórico do Danilo Gentili, em específico, ele já pediu desculpa por piada, né? Ele pediu desculpa por uma piada que ele fez sobre os judeus, pediu desculpa porque o chefe da Band dele pediu para ele pedir desculpa, e aí ele veio ao público e pediu desculpa. Quando o Léo Lins foi demitido do SBT, ele não saiu em defesa do Léo Lins. E o Léo Lins não foi demitido por uma piada capacitista. Ele foi demitido por uma piada capacitista com uma deficiência que afetava um dos donos do SBT. Então, assim, quando é para ajoelhar para os donos das emissoras, eles não têm problema nenhum, principalmente o Danilo. Então, e aí o Danilo tem essa servitude, né, essa alienação aos patrões. Só que ele está numa posição hoje em dia de patrão. E ele não aceita que outras pessoas não tenham essa servitude. Por que eu digo isso? Porque aqui eu retomo a treta que ele teve com o Camejo, né? Que é alguém que ele tem muita. Que ele resolveu tretar com o Camejo, porque é alguém que trabalhou para ele e não tem essa relação de adorá-lo porque ele foi o chefe dele. Assim como é o Patrick Maia, que foi alguém que o Danilo Gentili direcionou os ataques dele, direcionou o público deles ao Patrick Maia, só porque é esse tipo de pessoa. O Patrick Maia é alguém que trabalhou para o Danilo e não tem essa servitude ao Danilo. Então, assim, existe a grande questão que a gente tem aqui, que a gente tem pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro e que não aceitam serem contrariadas e não aceitam arcar com as consequências dos atos delas e ponto final. Eu acho que esse é um resumo do contexto. Uhum. Tá, eu vou chegar lá, inclusive, que eu quero te ouvir com mais detalhes, até uma avaliação sobre a comédia e os comediantes do Brasil, mas eu queria, antes disso, entrar um pouco nessa questão disso que eu trouxe para você sobre esse grande debate que me parece que foi colocado. Para você ter uma ideia, eu até com o Pedro Cardoso, eu ali no Instagram também troquei assim, respondi um comentário lá da postagem dele, ele rebateu, porque ele até tentou fazer uma comparação com o que estava rolando em relação ao Oruan também, né, sobre perseguirem ele pela dizerem que ele faz uma música que faz apologia ao crime, enfim, é uma outra questão, mas ele estava ali tentando trazer um debate, trazendo os dois exemplos, né, do caso Léo Lins e do Oruan, e aí eu rebati dizendo para ele que racismo e misoginia e capacitismo não é piada, não é humor, pelo menos numa primeira avaliação aqui de quem prestigia, né, não de quem estuda e nem de quem produz esse tipo de arte. E aí eu disse para ele, como eu te falei, né? Eu fiz aquela publicação rebatendo esse vídeo, que na minha avaliação aqui, no meu juízo, André, é um vídeo
raso nossa, até esqueci o nome dele agora. Eu Rafinha, acabei de do falar Rafinha? Do Rafinha Bastos, em que ele faz a comparação, um vídeo super irônico, em que ele fala, né? Ah, então tem que prender a Adriana Esteves, porque fez a Carminha, ou a Renata Sorrá, porque fez lá Nazaré Tedesco, etc. E aí, assim, para mim é um pouco óbvio, mas depois da reação que eu vi ali e tal, não pareceu tão pouco óbvio e eu queria te ouvir sobre isso, que é exatamente a pergunta. Um comediante ali fazendo uma comédia de stand-up, ele é uma persona, ele é um personagem, ele pode ser comparado com um ator e uma atriz que está ali num filme, numa novela, num teatro? Essa é a minha pergunta, porque para mim não é, mas eu, né, dadas as reações todas, eu vi que isso me pareceu uma dúvida, um debate, uma reflexão que eu acho que precisa ser explicado. Tá. Eu acho que tem várias maneiras. Eu acho que se a gente está falando de comédia stand-up, ela é bem abrangente. Se você for pegar o livro do Léo Lins, ele vai falar que não é personagem. Mas eu acho que existem tipos, né? Tipos de comediantes. Eu acho que tem comediantes que sobem no palco e falam: eu sou um personagem, e você vai ver esse personagem durante uma hora. Isso é possível, né? Assim como tem comediantes que utilizam de parecer que é um personagem para criar um efeito de humor, né? Eu acho que tem muitas questões que, antes da gente entrar nisso, que a gente precisa falar, que é o seguinte: o meio stand-up, ele é um meio novo no Brasil, né? O meio de comunicação de stand-up, ele tem 30 anos no máximo. Se a gente chutar alto, ele tem 30 anos. As novelas, por exemplo, que o Rafinha comentou, novela, vai ter que ver novela. Novela tem um histórico de mais de 100 anos de consumo. Então, o público brasileiro sabe consumir novela. E mesmo assim, a gente já ouviu histórias de pessoas que eram atrizes em novela que tiveram que fugir na rua porque as pessoas ficaram bravas com o que ela fez na novela. Então, a gente tem que entender o contexto de uma mídia que está aprendendo a ser consumida, que é o stand-up. O stand-up, ele é novo, as pessoas estão entendendo. Tem muita gente que confunde stand-up com improviso, que são coisas completamente diferentes na comédia, mas ainda assim tem gente que fala assim: os barbichas fazem stand-up, né? Não fazem. Então, assim, existe uma questão de estar lidando com uma mídia nova. Então, as pessoas precisam entender como é que consome essa mídia. No caso de é um personagem ou não é um personagem, depende. Mas esse depende deveria ser claro a partir do artista, né? Por exemplo, o Léo Lins não faz uma distinção. Ele não faz um trabalho de diferenciar a pessoa que está no palco e a pessoa que é fora do palco. Por mais que ele fale o contrário, ele fala assim: é um personagem. Qual que é o nome do personagem? Léo Lins. Pô, não dá para eu te ajudar nesse momento, se o nome do seu personagem é o seu nome, né? Mas, por exemplo, eu não vou falar que se o Zé da Capitinga fosse fazer um stand-up, ele poderia fazer um stand-up do personagem? Poderia. Você tem casos nos Estados Unidos do Larry the Cable Guy, que é um cara fazendo um personagem. Você tem stand-up de personagem, mas não é o que ele é muito bem traçado. Eu acho que essa é a questão que entra na problemática do caso do Léo Lins em específico. O Léo Lins não faz uma distinção entre o personagem e o Léo Lins. Porque se você vai no canal de YouTube dele, você vai ver o vídeo que ele comenta sobre o Silvio de Almeida, e é um vídeo repleto de racismo velado ali. Então, assim, como é que eu vou distinguir? E eu acho muito engraçado que eles sempre usam o Jeselnik, né? O Anthony Jeselnik, que é um comediante norte-americano, que ele é conhecido por fazer um humor ácido, muito mais pesado do que o que o Léo Lins faz. Só que eles ignoram todo o trabalho do Jeselnik a partir do momento que ele está fora do palco, né? Ele é uma das pessoas que se você assistir uma entrevista dele, você vai ver que ele é uma das pessoas mais woke possível, né? Ele é completamente a favor do politicamente correto, já disse isso abertamente, né? Então ele dá declarações nesse sentido e fala que o politicamente correto avança a sociedade e dificulta o trabalho dele, mas ele não quer um trabalho fácil, né? Então, assim, quando você tem uma distinção muito clara entre a pessoa pública e a pessoa que está no palco,
você consegue ter uma permissão para falar um absurdo. Porque o tipo do riso muda, né? Porque o trabalho da escrita do Jeselnik é que o punchline do Jeselnik, ele tá no absurdo. Você não tá rindo porque você concorda daquilo. Você tá rindo porque o que ele tá falando não deveria ser falado em público. Então você tá corrigindo o comportamento do comediante. Agora, o Léo Lins e as piadas do Léo Lins estão no discurso público. Você consegue ouvir esse tipo de coisa, a piada do preto que não gosta de trabalhar, por exemplo. Que nenhum, eu acho engraçado que todo mundo defende, mas ninguém conta essa piada, né? E aí, Não, ele é essa é uma frase. racista. É Ela é uma totalmente frase que racista. ela. Exato, e ela tá no. O meu ponto é, ela tá no meio. Se você tem parentes que falam esse tipo de coisa, você vai ouvir exatamente essa frase. Sim. Então, como é que você vai falar que isso ali, que é um discurso que eu reconheço na sociedade, pode ser uma obra, ou é diferente? Porque essa é a falta de trabalho que o Léo Lins e outras pessoas do humor negro brasileiro fazem. De eles reforçam. Então não está no absurdo a punchline, tá no dia a dia, tá no churrasco. Então, assim. E eu acho, André, que assim, pelo menos para mim, eu lembro, trago o exemplo da Senhora dos Absurdos, né? Que é aquela personagem do Paulo Gustavo. Porque numa primeira avaliação aqui, por exemplo, minha, e eu adoro humor e tal, prestigio, vou para shows, e numa primeira avaliação, pelo menos para mim, é assim: olha, a gente não ri da piada necessariamente, a gente ri da personagem. Que é justamente um absurdo aqui, né? Então, assim, nós estamos rindo daquela personificação, daquela performance, não é necessariamente daquilo que ela está falando especificamente. Então, como você disse, eu acho que é um dos apontamentos que você traz no seu vídeo, que tem um trabalho ali anterior, né? Tem um processo que não é simplesmente pegar a piada do tiozão do churrasco, E contar racista, no palco. Né? e contar no palco. E aí, indo até para uma outra questão que eu queria muito te ouvir, e indo aqui na direção mesmo do seu vídeo em si, porque ali você, né, no seu vídeo você conceitua conceitua, né? Você traz conceitos e definições sobre o riso, o humor e a piada. Daí tem alguns pontos aqui que eu até meio que separei, deixei registrado para poder falar contigo. E aí tem um ponto que você diz assim: tudo pode ser objeto de riso. E aí, então, me parece aqui uma avaliação é que o ponto da crítica a esse tipo de humor que esses comediantes aqui e essa turma do Danilo Gentili, né? Essa galera toda me parece que são bem reaças, né? Nesse sentido, e não fazem muita questão, inclusive, de esconder isso. Ela tá na forma equivocada da piada, na preguiça, e na preguiça que eu vou tentar pensar em limitação de repertório, preguiça de estudar mesmo, sei lá, uma limitação cognitiva, ou de elaborar um texto, de elaborar uma persona que seja para subir num palco, ou seja, é uma questão de forma, também de conteúdo, ou então, me parece que é o tipo de humor que está sendo feita por pessoas que são de fato escrotas, racistas, misóginas, LGBTfóbicas e que vão encontrar nessa espécie de humor, né, nesse lugar, uma maneira até quase que catártica para, ao fim e ao cabo, dizer aquilo que está pensando e que ela recebe ela tem ali uma resposta, porque ela tem um público que ri daquilo e que diz muito, inclusive desse público. Então, o que na sua avaliação, o que você acha que vem desse humor, né? Dessa galera, assim? Se é um problema, é isso, é um problema cognitivo, de forma, de conteúdo, de preguiça, de delimitação, de falta de estudar, de repertório, ou é uma estratégia, digamos, para poder ali de alguma forma até inconsciente, talvez, não sei, estou pensando aqui, de colocar para fora todos os seus preconceitos de discriminação e falar, é humor, olha, é uma piada.
né, dado o estado de coisas, inclusive, né, do contexto que a gente está vivendo no país, né, o contexto social, político, histórico, enfim. Então, qual que é a sua avaliação nesse sentido? Bom, só retomando assim, quando eu falo assim que tudo pode ser motivo de riso, de novo, eu fiz um vídeo de 10 minutos em que eu tentei condensar o máximo que eu pude. Uma das coisas que eu acho que eu pequei em não ter mencionado nesse vídeo, que foi uma coisa que eu acho que muitas pessoas que assistiram o vídeo confundiram. Porque quando a gente está falando de tipo de riso, a gente tem também que delimitar a diferença do riso público e do riso privado, por exemplo, né? E quando você está num grupo de pessoas que você conhece, que você sabe a índole, que você sabe como todas elas pensam, muitas vezes você pode falar coisas que você realmente não acredita para causar o riso. Eu comentei numa live minha que eu falei assim, as piadas mais machistas que eu já contei na minha vida foi para as minhas amigas que são muito feministas. Porque a reação delas ao que eu estava falando era engraçado, né? Mas era engraçado num contexto, estamos num bar. Eu não vou subir num palco e vou contar essa piada, essa mesma piada, porque eu não sei que tipo de riso eu estou causando. Né? Eu não sei se as pessoas que vão nessa piada vão entender que eu estou errado em falar isso e não que tem que rir porque é isso que eu penso ou que é isso mesmo. E eu acho que esse é um tipo de reflexão que os comediantes brasileiros se recusam a fazer. Né? E aí entra um pouco da questão da preguiça da comédia brasileira. Inclusive ontem no debate, qual é a função do comediante? A função do comediante é fazer rir, ponto final. Se é só isso, então não existe ofício da comédia. Se é só fazer rir, você vai no berçário e fica chacoalhando chave ali, você é o rei da comédia. Né? Então, assim, se pensa muito pouco no que é fazer rir, em quem você está fazendo rir e como você está fazendo rir. Que é esse o ponto que aí entra. Assim, eu não posso afirmar, porque eu não conheço o Léo Lins numa vida privada. Então, eu não sei se ele é ou o que ele é. Mas o que eu posso afirmar é que quando ele sobe num palco e conta piadas racistas, ele está fazendo racistas darem risada. Ele não se preocupa, porque ele fala assim: tem um monte de minorias que adoram o show do Léo Lins. Legal, mas se você for uma pessoa racista, você vai ver o show de quem? Você vai ver o show do Léo Lins. E ele sabe disso, porque a gente tem um vídeo, que eu também mostrei lá, tem um vídeo dele fazendo um show em que ele está comentando sobre a saudação nazista que o Elon Musk deu durante a posse do Donald Trump, e aí ele fala para a plateia dela: quem achou aqui que aquilo foi uma saudação nazista? E ninguém achou. Então, assim, ele se surpreende com o fato da plateia dele não achar que uma saudação nazista é uma saudação nazista. Então, assim, eu não tenho, de novo, nunca vou afirmar que 100% das pessoas que assistem o Léo Lins é racista, não tenho como afirmar que o Léo Lins é racista, mas eu tenho como afirmar, se você é uma pessoa racista, uma pessoa nazista, você vai no show do Léo Lins. Porque ele não se preocupa, ele não liga, né? Ele quer fazer todo mundo dar risada, né? Então, e esse tem sido um caminho que vários comediantes de direita estão abraçando. Vários comediantes, não sei nem se é de direita, mas se só são medíocres. Porque é muito fácil você ser abraçado pela direita. A direita ela é carente de ídolos nesse âmbito. Então, quando você vira seu conteúdo para a direita, você é imediatamente abraçado por 200 mil, 300 mil pessoas. Eu sei disso porque eu fiz um vídeo criticando o prefeito de Recife, só que eu critiquei que ele não era de esquerda o suficiente. Só que eu coloquei isso no fim do vídeo. Só o fato, a galera não vê até o fim. O fato de eu ter colocado isso no fim do vídeo fez eu ganhar um monte de seguidor de direita. Porque eles não viram o ponto da minha crítica. Eles só estavam vendo que eu estava atacando alguém que eles não gostavam e eles já me abraçaram imediatamente. Então é muito fácil você cair para esse lado e ganhar dinheiro. Eu acho que essa é uma questão que as pessoas esquecem, que é dinheiro. Né? Dá muito dinheiro ser racista no Brasil. Dá muito dinheiro se pintar como o lutador da liberdade de expressão. Né? Isso dá muito dinheiro. E eles sabem disso, porque a única coisa que incomoda eles é quando mexe no dinheiro. Então, assim, e aí entra a questão ética, pô, até onde você vai por dinheiro, né? Você vai fazer racistas darem risada porque isso dá dinheiro? Pô, acho raso. Mas o ponto principal, eu acho que do meu vídeo é assuma o que você está fazendo, né? Não diminua a comédia, não diminui a piada, não diminui o riso só porque você quer dinheiro.
Eles estão rebaixando o ofício, né? Ao fim e ao cabo, acho que é um Sim. pouco isso também, né? E aí tem uma coisa no seu vídeo que eu queria te ouvir também, quando você está, né, como eu disse, né, trazendo definições e conceitos, que você fala o seguinte: 99% dos comediantes no Brasil não sabem o que é uma piada. E aí te pergunto, o que que é uma piada, assim, né? Eu sei que você respondeu ali no vídeo, mas assim, só para as pessoas aqui na audiência poderem entender o que que é uma piada e por que que 99% dos comediantes do Brasil não sabem o que é uma piada. Eu afirmo aquela afirmação e eu fico atrás dela, e cada vez que eu vejo debate sobre isso, eu tenho mais certeza disso, porque as pessoas aprendem comédia no Brasil quase como que mecanicamente. Então, aprende que piada é setup e punchline. Mas isso é a mesma coisa que você falar que um carro é quatro rodas e um motor. Né? Não são os componentes dessa coisa que fazem essa coisa, é a maneira como ela é utilizada na sociedade que define ela. Né? Então, mas a gente não é estimulado a pensar sobre isso. Principalmente vários cursos de comédia que eu já fiz aqui, fiz fora, fiz em vários lugares. A gente vê que aqui a intenção é fazer rir e é isso a qualquer custo e ponto final. Né? Mas quando a gente pensa o que é a piada, a minha definição que eu trago no vídeo é: a piada é uma construção artificial, e isso é importante porque mostra que existe uma mão que escreve uma piada, existe uma intenção por trás da piada, mas ela é uma criação artificial que busca causar o riso. Né? E isso também é importante porque o riso é uma ocorrência natural do ser humano. Então, quando a gente está fazendo com uma piada, artificialmente recriando uma reação natural, isso tem implicações. Né? Isso tem implicações de como seu cérebro lida com aquilo. As pessoas, tem um comediante que é muito famoso, que é o George Carlin, que ele fala que é muito melhor você falar um discurso mais sério com a pessoa rindo, porque quando ela está rindo, ela está num estado de total vulnerabilidade. Ela está com o corpo dela literalmente spamando sem controle. E se ela está sem controle, ela está disposta a ouvir, porque ela não tem controle, né? Ela não está com as amarras de qualquer coisa que seja. Então, o riso, né, dar risada, é uma posição muito vulnerável. E é vulnerável a todo tipo de coisa, é vulnerável a discurso, é vulnerável a, enfim, que é uma coisa que as pessoas não, na comédia brasileira não falam sobre, né? Sobre esse riso e o que você está causando e por que você está causando. Então, quando eu falo que não sabe o que é uma piada, é porque não sai do raso, né? Da mecânica da piada. E não pensa na piada como uma ferramenta do ofício. Eu acho que o ofício é a questão principal desse debate que não se é tratado o suficiente. Você acha então que é isso, né? Existe então uma, digamos, escola de comediantes, ou esses comediantes em si, que eles não sei se não se profissionalizaram, mas eles não entenderam a seriedade do ofício, né? Não entenderam a importância, a seriedade e acho que digamos, um código de ética nesse sentido. Eles simplesmente falaram: "Ah, vou aqui pegar tudo que é de senso comum e etc, vou subir no palco e vou falar: "Bom, tô fazendo comédia, sou comediante". É uma coisa meio ficou quase que, desculpa aqui o palavrão, a la caralha, né? Uma coisa assim, vamos lá e é isso. Não tem um trabalho, não tem uma seriedade, não tem uma ética. É nesse sentido o ponto da sua crítica. Eu acho que a, a comédia em si, os comediantes que a gente vê hoje em dia, eles são um reflexo da educação no Brasil. Eu acho que é isso. Se a gente tem uma educação que não exige pensamento crítico, que não forma pensamento crítico, a gente vai ter adultos que não têm pensamento crítico. Eu acho que assim, eu sinto que eu fui começar a ter um pensamento muito mais crítico a partir do ensino médio, perto da faculdade. Né? E aí, assim, se a pessoa não tem acesso ao tipo de educação que te traz esse pensamento crítico, te traz os porquês, né, pensar, entender como funciona e tal, ela não vai reproduzir esse tipo de pensamento em outros lugares. E a comédia em si, não existe faculdade de comédia, né? Você pode simplesmente pegar com 15, 16 anos, subir no palco, testar, vou 10 anos fazendo isso, depois de 10 anos você é um comediante, ok, e é isso.
Então, assim, ela não exige que você faça uma reflexão, ela não exige que você estude, ela exige que você suba no palco e faça. E aprenda a fazer as pessoas darem risada. E, e eu entendo isso como um primeiro ponto. Tipo, não é fácil fazer dar risada, não é fácil você subir num palco, se deixar vulnerável, estar no meio de um público que não quer, às vezes, muitas vezes não quer dar risada, e você tentar fazer eles dar risada, e às vezes você vai tomando atalhos e tal. Mas eu acho que a gente não pode tolerar isso em profissionais, em gente que tem 10, 15, 20 anos de carreira, que tá falando para 3, 4 milhões de pessoas. Existe um reflexo do que você está falando, existe uma consequência, você é um comunicador, né? E você tem que se responsabilizar pelo que você está comunicando, isso é o mínimo. Né? Se um jornal. É que é isso, aí é foda, né? Porque se um jornal deveria ser punido por emitir notícia falsa, mas não é mais. Então, aí a gente entra em outras questões. Mas é isso, você é um Sim. comunicador que deve se responsabilizar pelo que você está comunicando. Ao fim e ao cabo, acaba sendo mais um exemplo do estado de coisas, né? Ou seja, mais uma questão aqui como você trouxe o exemplo do jornal, porque é isso também, né? A gente está nesse contexto e acho que a comédia, né? Essa arte não estaria fora, né? Dessas questões todas, que é isso, né? Sim. Do quanto a gente está sob essa égide da extrema-direita, do fascismo, das discriminações e violências todas cada vez mais explícitas, né? Então, me parece isso. E aí, André, tem uma pergunta aqui que chegou para você, do Sil. Só trazer um comentário. A Laline fala: exato, Thalita. Racismo, homofobia, misoginia são crimes nojentos, devem ser punidos nos rigores da lei. Isso mesmo. Aqui também tem uma declaração de amor para você, viu, André? O Eric Obrigado, Neus. Eric. Eu te amo, André Grofo. Também aqui, aí sim, a pergunta. O Sil diz o seguinte: André, boa noite. Primeiro, dúvida. Se fazer rir também é castigar a norma, o que a norma te fez para resolver castigá-la? E segundo, o quanto a elite sustenta os sindicatos patronais de humoristas, aqui ele está colocando entre aspas, né? Como o do Gentili? Valeu. Eu acho que quando eu digo da questão do riso ser uma punição dos costumes, é mais sobre uma questão do riso ser uma ferramenta de avançar a sociedade não violentamente, né? É, o, então, quando a gente fala de normas, é aquilo. Que aí entra também um ponto da comédia, que a comédia ela perde. Comédia atemporal é uma comédia meio fraca, eu acho, porque a comédia ela tem que ser um reflexo da sociedade atual, e se daqui a 10 anos ela for mal vista, ótimo, ela cumpriu a função dela, vamos para frente, vamos continuar indo para frente. Então, quando a gente fala de norma, a gente está falando a importância que eu vejo na comédia, né, ou na figura do comediante, é de enxergar aquilo na sociedade que ele sente que está em congruência com o avanço dela, jogar uma luz nessa de uma maneira que as pessoas vão entender esse discurso, para que as pessoas possam, como sociedade, né, avançarem. Então, por isso que é uma coisa que me incomoda muito, assim, o esforço que as pessoas estão fazendo para diminuir a efetividade de uma lei contra o racismo. Tipo, é literalmente você pegar a sociedade e dar 2 passos para trás. A gente não entende que o Brasil é um país racista, então tá, a gente resolveu esse problema, a gente não precisa dessa lei. A minha piada é mais importante do que pessoas que sofrem racismo terem algum tipo de proteção nessa nossa sociedade. Então, essa, para mim, é a parte da incongruência dos comediantes com o que deveria ser a comédia. A segunda parte era a questão dos sindicatos patronais com relação ao Danilo Gentili, né? Isso, exatamente. Ele diz aqui o seguinte: olha só. O quanto a elite sustenta os sindicatos patronais de humoristas, né? Ele põe entre aspas, como o do Gentili. Eu acho que não muito. Eu sinto como é aquilo. A elite ela faz o que ela quer com você até que você deixe de servir a ela, né? Eu acho que enquanto o Danilo se coloca nessa posição de servir a elite, ele vai ser agraciado por ela.
mas se em algum momento ele incomodar, ele vai perder o programa dele, da mesma maneira. Só que ele tem o público suficiente para fazer o que ele quiser, eu acho. Eu acho que existem números que eu não lembro quem que falou de assim, o capitalismo, a meta do capitalismo é você roubar o suficiente até você ter dinheiro que as leis não se apliquem a você. Era alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que existe essa posição. Danilo, numa sociedade que lida com quem tem números de seguidores é relevante, o Danilo tem 11 milhões. Então, por mais que ele sirva ou não sirva a elite, ele tem 11 milhões e ele consegue viver do que ele quiser viver. Eu acho que é menos. Eu não sou tão conspiracionista assim, né? Eu acho que é menos assim, o Danilo está a serviço das elites, do que assim, o processo de alienação que acontece nas escolas básicas, fundamentais, ensino médios, é o suficiente para que alguém como o Danilo, quando chega nessa posição, já saiba que a posição dele é servindo, né, a burguesia. Eu acho que é nesse sentido. Se não fosse o Danilo, seria outra pessoa. O Rafinha Bastos perdeu o emprego dele porque ele fez uma piada, não fez uma piada de pedofilia, ele fez uma piada com o marido da Vanessa Camargo, que é um bilionário. Né? Essa é a questão, é quem você faz a piada, não o tema da piada. Então, E assim, se quem não fosse o Danilo, é seria outro. Não, eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que a questão é quem é, digamos, atingido, ofendido pela piada. Teve uma pessoa aqui que comentou, inclusive, né? Esse é o limite da piada. Até na esteira dessa discussão do Léo Lins, e também teve as defesas, até digamos, quase que um movimento corporativista, né? Os vários comediantes e atores de comédia que foram, defenderam, fizeram todo aquele discurso sobre liberdade de expressão e não sei o que, etc. E aí a gente chegou no Marcos Mion, que num primeiro momento fez uma defesa, falou não sei o quê, e aí depois ele voltou atrás, porque daí foram retomar um histórico que o Léo Lins fez uma piada sobre autistas, aí pegou na ferida do Marcos Mion, porque ele tem um filho que é autista, aí virou aí virou uma discussão sobre isso. Então, não sei, André, me parece que também tem essa questão, né? Quem é o ofendido da piada da vez? E é o ofendido mesmo, assim, porque é isso que o exemplo que você trouxe acho que é ótimo também, no sentido de falar, olha, eu já fiz piadas machistas com amigas minhas que são super feministas, ali num contexto que elas iam entender a circunstância, o contexto e tudo certo. Não necessariamente. E aí você tem o devido discernimento também, que não é a mesma coisa quando você vai subir num palco e falar a mesma coisa. E é isso mesmo. Agora, me parece que o limite, ele é isso, é quem é atingido pela piada, né? E aí, quando pega ali numa ferida ou num lugar, aí isso acaba virando sério, aí deixa de ser piada. Então, é um lugar mesmo assim, muito sutil para entender, né? Enquanto você está ofendendo mulher, LGBT, negro e etc., tá tudo certo. A hora que pegou ali num lugar de alguém que tem um poder, e aqui, digamos, poder econômico, político, aí a coisa vai para um outro lugar, né? Sim. E até essa galera usa, né? Fala assim, eu faço piada com todo mundo. Mas o teor das piadas com todo mundo são muito diferentes, né? A maneira como ele aponta as piadas para minorias é muito diferente com a maneira como ele aponta para pessoas ricas, tipo pessoas do sul, que nem ele tem. A galera a piada que ele faz com o sul é que o sul é muito limpo. Isso não é piada também. Então, assim, existe um tom. E é uma coisa que para mim é muito bizarro, que as pessoas não pensam sobre isso, que é tipo assim, você fazer uma piada com alguém que é detentor do status quo, alguém que sei lá, um homem hétero, branco, classe média, essa piada tem um tom diferente de alguém que você faz com alguém de qualquer tipo de minoria, porque essa piada não afeta o dia a dia dessa pessoa. Então, o receptor dessa. Então, assim, a galera fala assim: eu sou calvo e ouço piada de calvo direto, e eu não ligo, e eu não ligo, eu não ligo. Mas essa piada, a partir do momento que você sair do stand-up, ela nunca mais vai te afetar. Né? A piada que você faz com o discurso de minorias que são oprimidas, ela vai andar na rua e ela vai
ver essa piada reverberando na vida dela. Então, quando as pessoas falam assim, eu faço dos dois lados, é muito, de novo, é muito raso, é muito pouco pensado quando você pensa no que isso afeta, porque não basta você fazer, fiz uma com vocês, fiz uma com eles, então tá tudo bem. Tá, mas a partir do momento que você sai na rua, esse lado vai sofrer, esse lado não vai sofrer, então não é a mesma coisa. E nunca vai ser. Então, eu acho estranho, para mim é estranho, né? Se você tá nessa de assim, eu quero ser cancelado, o meu humor é para fazer a galera pensar e se sentir incomodada mesmo. Por que que você começa com minorias? Né? Por que que você começa com a população preta? Por que você começa com pobre, com mulher? Por que que você não começa com bilionário? Né? Por que que você não começa com Israel? Por que você não começa com nazista? Pô, eu não faço comédia online há muito tempo. Vai fazer 2 anos. Em 7 meses, os grupos neonazistas vieram me cancelar, vieram derrubar o meu perfil. Então, assim, pô, por que que você escolhe começar por tantos grupos, sendo que você pode ser cancelado primeiro por nazista? Você pode ofender um monte de gente até chegar lá. Deixa por último, né? Mas não, é sempre primeiro. Eu quero sempre o direito de fazer com essa galera e aí o resto que se dane, né? Aceitem e lidem. É só uma covardia. É real, é só uma covardia. Olha, André, eu acho que tem um misto de burrice, desculpa aqui falar, que tem burrice no sentido a ignorância mesmo em si, da pessoa não conseguir realmente ter conseguir fazer a elaboração, mas eu também me coloco para pensar, André, se não é desonestidade, e uma desonestidade intencional. Porque assim, é mais fácil fazer piada com essa galera toda, até porque as Com piadas são certeza. toscas e são toscas, assim, eu não consigo realmente entender quem que acha engraçado, sei lá, falar que mulher, bater em mulher e etc. Mas é tosco, sabe? Não vou nem entrar no mérito da seriedade em si e trazer os dados estatísticos, etc. Eu só Uhum. acho tosco mesmo, assim, eu não vejo, eu não consigo achar engraçado. Então eu realmente me coloco nessa dúvida se limitação cognitiva, de repertório, preguiça de estudar, ou se é desonestidade mesmo, assim, sabe? Se essa galera é bolsonarista, escrota, sei lá, numa medida defende uma certa supremacia, defende Israel, e tudo que a gente sabe que está aglutinado, e ali, sutilmente, a partir do humor, entra nesse lugar para dizer, é só uma piada. Mas eu não sei, É, eu realmente fico um pouco nesse lugar de saber aonde que é uma coisa ou outra, ou é as duas coisas, sabe? eu acho que é uma somatória. Não tem como você, né, martelar e falar assim, é isso. Mas eu acho que é uma somatória. Que queira que não, são pessoas que nasceram e cresceram no Brasil. Né? Então, eu acho que eu retomo isso. Eu acho que tem o contexto do Brasil que é muito importante. Assim. O Brasil é um país racista, a gente sabe disso. Né? Mas para ele ser um país racista, ele precisa de pessoas que corroborem com esse discurso racista. Então é muito difícil você se desconstruir dele, assim. E eu digo isso por experiência muito própria, assim. Eu tive meus pais, o grande esforço deles, eu acho, era que eu não fosse racista, porque eu tinha um vô que era bastante racista, e os meus pais já enxergaram que essa era uma correção que tinha que ser corrigida para frente. Então eu via um esforço dos meus pais para que eu não fosse racista. E foi só quando eu saí do Brasil que eu entendi que eu tinha aquilo em mim, aquilo estava dentro de mim, independente do esforço dos meus pais. Né? Eu nunca fui ativamente, nunca fiz um ato, mas o que aconteceu? Eu passei alguns anos no Canadá e eu senti uma estranheza, assim, era estranho em alguns momentos, eu não entendi o que era. Até um dia que eu vi um caminhão de lixo vir e eram duas pessoas brancas nesse caminhão de lixo, eles pegaram o lixo e foram embora. E aí eu me toquei que o que estava me causando estranheza é que eu estava vendo só gente branca em empregos que eu vi a minha vida inteira sendo feitos por pessoas pretas. E ali eu entendi o quão o racismo tinha sido colocado dentro de mim de uma maneira que eu não podia nem alcançar. Ele já estava ali, né? Eu estava estranhando pessoas brancas fazendo coisas que eu nunca tinha visto elas fazerem.
E aí que eu, pelo menos para mim, que foi a reflexão que eu fiquei, que foi assim, então não basta eu não ser racista. Eu tenho que começar a ser antirracista. Eu tenho que tirar isso, porque isso está implantado em todo mundo. Eu não sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa que nasceu no Brasil, que viveu em sociedade no Brasil. Então isso está implantado em todo mundo. E é um exercício. Não é fácil, né? Você se tocar, você olhar para você e falar assim: caramba, eu sou racista, né? Então, como que eu tenho que lidar com isso? Como que eu posso dar o próximo passo a partir daí? E eu acho que essas pessoas não estão dispostas a fazer isso, e pelo contrário, né? E aí entra as outras questões, que é: se a gente está numa sociedade capitalista, em que quanto mais menos ética você tiver, mais benéfico isso vai ser, né? E mais você vai ser bem visto, quanto mais dinheiro você tiver, a única coisa que importa é o acúmulo de dinheiro. Então, eu não vou fazer uma reflexão, né? Se piada racista vai me dar lucro, vai vender ingresso, eu vou fazer piada racista. Então, é esse tipo de doutrinação e alienação que a gente está lidando, por simplesmente nascer na periferia do capitalismo, né? Quer queira que não, é isso que a gente está tendo que enfrentar. E é muito difícil lutar contra, né? Você não. É difícil. Sim. Eu não sei se eu E consigo aí chegar em algum lugar. não, eu queria inclusive te perguntar, André, se na sua avaliação o humor no Brasil, né, a cena do humor, a comédia brasileira, como é que ela está atualmente? Você acha que ela retrocedeu? Você acha que em alguma medida ela avançou, inclusive a partir dos debates que estão colocados? Só trazer um exemplo, né, que volta e meia as pessoas lembram. O Cacete Planeta, por exemplo, atualmente não seria devidamente aceito, né? Um programa de 30 anos atrás. E aí me faz lembrar esses, assim, isso que a gente tinha de humor aí, pelo menos há 20, 30 anos atrás, que era o Cacete Planeta, Hermes e Renato, que eu particularmente achava bem engraçado, inclusive, né? Muita coisa, mas eu sei que tem algumas coisas que esbarram ali num lugar que pode gerar discussão. Mas queria te ouvir, como é que você avalia o humor atualmente? Você acha que a gente retrocedeu, a gente avançou em algum sentido? Enfim, é isso, né? Que você, como é que você faz essa Ah, avaliação? bom, aí entra numa questão mais pessoal, que eu tenho muito pesar pelos próximos anos. Eu acho que a situação do humor no geral, ela é muito triste. Assim, se você pode ver, por exemplo, a Globo não tem núcleo de humor na TV aberta mais. Eles nem arriscam mais fazer, né? Você não tem, é só na TV fechada. É, você tem um receio de fazer humor por vários motivos. Um dos motivos é isso que está acontecendo com o Léo Lins. Ninguém quer entrar nesse mérito, né? Ninguém quer fazer o ofício da comédia, quer queira que não, é isso. Então, a gente entra num momento que, por causa de redes sociais, né, acho que cada vez mais as redes sociais estão pautando o que é comédia e o que não é comédia. A gente sai de um momento que era muito ruim, eu acho, que era a comédia, que é uma comédia irrelevante, né, que é uma comédia de identificação. Você ri porque isso aconteceu com você. Ah, sabe quando você esquece a chave do seu carro? E é isso o vídeo, né? 8 segundos, alguma influencer querendo milhões de views, e aí você faz uma comédia que não desagrade ninguém, porque o patrocinador não quer que desagrade ninguém. Então você teve uma limpeza completa do que seria comédia. Comédia, ela não poderia ter nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de algo, ela é só identificação. Isso foi um momento, talvez há uns 3, 4 anos atrás. Agora, a gente está num momento que as redes sociais abertamente disseram que elas são de direita, e dane-se, né? A gente vai apoiar o discurso da direita, a gente vai. E a gente também entra num momento em que quanto mais extremo for, melhor. Porque as pessoas estão engajando cada vez menos com os conteúdos, você precisa que elas engajem, você precisa de algoritmo e tal, quanto mais tempo elas passarem, melhor. Então, e aí a gente vai caindo no que é os extremos, né? Quanto é aquilo, se você xinga um conteúdo, ele vai aparecer na sua timeline direto. Se você não interage com o conteúdo, mesmo que você tenha gostado, ele não vai aparecer mais na sua timeline. E, nesse momento, eu sinto que a comédia ela tem sido usada
para aliviar discursos muito perigosos, né? Você vê que o Elon Musk está toda hora tentando ser um comediante. Ele está toda hora fazendo uma piadinha, ele está no Twitter e fala e tal. Então você tem a maneira como os políticos, né, de direita se comunicam através de meme, através de piadinha, é o vidinho engraçado do prefeito. Então, e aí tudo isso vem para esconder posições completamente antipopulação, né? Ah, ele é engraçado. Tá, mas e o que ele está fazendo? Ele está fazendo vídeo, não está fazendo mais nada. Então, a situação da comédia ela é bem complicada, né? A gente está vendo a comédia ser utilizada para retroceder a sociedade, né? Para ser conservadora. E cada vez menos a gente tem a habilidade de entender contexto. Eu acho que a internet fez isso com as pessoas. A internet não tem contexto, né? Se eu estou vendo isso hoje, não interessa o que aconteceu há 10 anos atrás. Eu estou vendo isso hoje. Então, é relevante para mim hoje. Então, as pessoas perderam a capacidade de entender contexto. E acho que isso tem sido muito perigoso. Mais perigoso que qualquer outra coisa é a maneira como as pessoas não sabem interpretar texto, não sabem entender contexto. Mas a única coisa que elas estão preocupadas é com a educação financeira delas, né? É isso. Você tem que tirar português da escola, mas tem que meter educação financeira. Então, eu não sei, eu realmente não consigo fazer uma previsão do que vai acontecer, mas eu tenho muito, muito receio do que as pessoas têm se tornado, assim, né? É um processo de alienação muito forte que a gente está encontrando no Brasil e cada vez menos armas a gente tem para lutar. E você trouxe um ponto importante, sobre essa questão do exemplo do Elon Musk, aí me fez pensar no próprio Bolsonaro mesmo, aquelas coisas meio toscas que ele falava e tal, e que aí tinha uma galera que achava engraçado, enfim. E aí tem um ponto no seu vídeo que você fala sobre a sociedade humorística, acho que é esse o termo, né? Sim, Entra um pouco nesse sentido, que aí eu lembro que você elabora dizendo que é uma maneira das pessoas tentarem, através do humor ali, é, modular um pouco as relações, acho que é algo nesse sentido. É um pouco nessa linha que você está refletindo? sim. Então, quem usa esse termo é o Lipovetsky, ele usa esse termo de sociedade humorística, quando ele analisa que as pessoas estão usando o humor para o que ele chama de lubrificante social, né? Para que é aquilo assim, quando você está meio sem graça numa conversa com alguém, você tenta usar uma piada e tal, não sei o quê. Eu acho que um efeito muito claro, né, desse lubrificante social é quando você vê, por exemplo, filmes da Marvel. E nos filmes da Marvel, às vezes eles têm uma cena muito tensa, muito triste ou muito pesada, e logo em seguida vem uma piada, uma piadinha, uma piada que não é engraçada, mas ela tá ali simplesmente para quebrar a seriedade daquele assunto, né? Se você for ver, por exemplo, jornalismo esportivo não existe mais. Ele tem que ser engraçado, né? O que era o Rock Go era uma paródia do jornalismo esportivo. Ele era agora tudo é E era Rock Go. maravilhoso, assim, E eu era adorava, maravilhoso. pelo menos. Não, isso, mas agora tudo é rock go, né? Agora todos os jornalismos têm que ser mais, e aí, conta uma história. Então, assim, você perdeu a seriedade das coisas. O próprio Jornal Nacional, em alguns momentos, ele tem ficado mais piadinha, mais piadoca. Só que é aquilo, ela nunca é uma piada que causa muito riso. É aquela piada que faz, ok, né? E ela te coloca nesse estado de. É, ele chama um pouco de anestesia do ser humano. Ele está sempre. E que é o que a gente tá toda hora recebendo piadoca, piadoca, piadoca. Você vai lá no TikTok, você viu 10 piadocas. Você não ri, você não chora de rir. Se você chora de rir, é com uma ou duas. Mas você está anestesiado. Né? Você está nessa sociedade que usa o humor para anestesiar a pessoa e ela ficar bem para ir trabalhar amanhã. Ela tá dormiu, ok, amanhã você trabalha de novo, e você não pensa sobre o seu trabalho nem nada, você só está nesse lugar de anestesiado. Essa é mais ou menos o que ele descreve de sociedade humorística.
Entendi. Bom, e aí, só para fechar mesmo aqui, né, não tomar muito mais do seu tempo, chegaram alguns comentários. Imagina, foi um prazer. Celo Celo diz: André, é possível construir piadas de humor negro que não ataquem minorias? Sim, Pergunta aqui. e é possível fazer ataques a minorias com humor negro que não diminui essas minorias. Eu acho que essa é uma questão que é do trabalho. Mas, primeiro, lógico, eu não vou fazer, porque eu tenho um exemplo que eu uso, mas ele é um exemplo muito crasso para fazer aqui, mas ele não ataca nenhuma minoria, é um exemplo de humor negro. Mas sim, esse tipo de humor, ele é muito pautado no exagero da situação desconfortável, né? Então ele trata de morte, de assassinato, o que quer que seja. Só que ele tem que sempre ir para o absurdo. Ele tem que. Porque se ele não vai para o absurdo, ele acaba ficando no mundo real. E aí ele não tem tanta graça. Né? No meu show, eu gosto muito do humor negro. Eu acho que é isso que me incomoda, porque o humor negro bem feito, ele é muito bom para quem aprecia comédia. Eu tento fazer no meu show de stand-up, eu tenho 2 beats que são de humor negro. E eu sei que às vezes as pessoas que vão assistir se sentem um pouco desconfortáveis, né? Porque elas me veem na internet, veem eu fazendo um tipo de vídeo, e o meu stand-up é um tipo completamente diferente de humor. Eu entendo isso. Só que em nenhum momento essas pessoas acham que aquilo que eu estou falando é um ataque ou que é algo real. Ou tal. Ele tá tão no absurdo que mesmo as pessoas que não gostam entendem que aquilo é só uma piada. E eu acho que é esse o esforço do humor negro. Quer fazer uma piada sobre um assunto pesado, sobre assassinato, sobre isso aqui? Ok, coloca ele no absurdo. Coloca no algo tão absurdo que não tem como a pessoa falar, mano, isso. Só que isso é trabalho e teste, e você vai errar. E as pessoas não querem errar. Errar é ruim, né? E aí, só para você tomar assim, a questão de ataques a minorias, dá para você? Tá. Só que, de novo, quem está fazendo, como está fazendo e quem está rindo, né? É simplesmente pensar nessas questões, você resolve. Só que você tem que pensar nessas questões para fazer isso. E é isso que as pessoas estão se recusando a fazer hoje em dia. Bom, e aí eu queria te perguntar, por último mesmo, o que que é uma boa comédia para você, assim, na sua avaliação? Se você quiser até dar um exemplo, claro, para além das quais você mesmo produz, né, das quais você mesmo faz, mas o que que é uma boa comédia? Um exemplo de um filme, por exemplo, ou um programa, ou um artista, Tá? que você fala, ó, isso aqui é um exemplo de uma boa comédia na minha avaliação, essa bem trabalhada, bem feita, bem produzida, né? Que tem um exercício ali mesmo de humor. Então, bom, então aí a gente entra numa questão bem subjetiva, né? Inclusive, a maioria dos meus vídeos eu não gosto. Eu gosto de a faixa de uns 30% dos vídeos que eu posto, eu acho engraçado. A maioria eu posto porque eu preciso alimentar o algoritmo de alguma maneira, senão eu sou irrelevante, né? Então, assim, eu acho que o que me faz rir, para mim, meu gosto pessoal, eu gosto muito de ver o trabalho, né? Eu gosto muito de ver que a pessoa botou trabalho naquilo. Eu odeio ver piada que a pessoa me conta o setup e eu acerto o punchline. Porque assim, se no tempo que você falou a primeira frase eu acertei a segunda frase, significa que você não pensou um segundo nisso. Isso me incomoda muito. Então, para mim, o que eu gosto muito de comédia, que eu gosto muito, é a trilogia Corneto do Edgar Wright, que são filmes que têm o azar de terem a pior tradução possível dos nomes. Mas os nomes em português, se não me engano, é Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis de Ressaca. Horríveis os nomes, esses não são os nomes originais. Mas por que eu gosto muito dele? Os filmes do Edgar Wright, você vê que cada coisa foi pensada. Né? Às vezes, um gesto simples, como uma coisa entrar pelo quadro de uma maneira engraçada, tá lá. Né? Porque a cena ele pega um pedaço de torta. Tá, ele podia pegar um pedaço de torta. Mas e se a torta vier e ficar na cara dele? São detalhes, é a minúcia que é aquilo. Se dá para pôr piada em tudo, se você se esforçar para pôr piada em tudo. E aí ele faz isso. Na minha opinião, ele faz isso muito bem. Então, esse é o tipo de comédia que eu gosto de ver. Eu gosto de ver comédia em que as pessoas botaram esforço. Isso. Esse E que eu no gosto. Brasil?
E no No Brasil? Além Brasil? das suas, claro, né? Um exemplo, assim. Não, porque as suas são muito boas mesmo, assim, é claro, não estou aqui, eu falo porque eu te prestigio mesmo, eu adoro o recurso da ironia que você usa para trazer os Agradeço. temas todos, são muito engraçados, assim, né? Mas eu não sei se tem algum exemplo, se você quer falar também, se tem algum exemplo que você goste, que já foi ou que está atualmente também. Eu acho que tem vários, porque, de novo, eu acho que esse tipo de comédia, no stand-up, por exemplo, eu acho que o stand-up no Brasil, ele é muito novo para as pessoas chegarem no nível de comédia alto. Eu vejo comediantes caminhando isso, assim, tem gente que eu vejo fazendo comédia no Brasil que eu acho muito bom. Só que eu também acho assim, nossa, é muito bom hoje, eu quero ver daqui a 5, 6 anos, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que existe um processo em que eu vejo a semente do que vai ser muito bom daqui a alguns anos. Né? Se tem alguém no chat querendo fazer comédia, a minha maior dica, começa. Começa porque é um negócio que demora. Então, assim, quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. O último especial que eu gostei muito de ter assistido foi o especial do Ronald Rios, que tá no YouTube, inclusive. O especial que eu assisti já saiu. Eu acho o Ronald uma pessoa muito interessante de acompanhar a carreira. Eu gosto muito do Ronald. Eu gostei muito do último especial do Santinelli. Eu acho o Santinelli uma pessoa que se desconstruiu a partir da própria vivência, e isso é muito difícil de fazer. Né? É muito mais fácil quando você tem, sei lá, várias vantagens e privilégios, e a partir da própria vivência você se tocar que você estava sendo alienado. Acho esse processo muito interessante. Gosto muito do Abner Henrique, o Murilo Moraes, Léo Ferreira. Eu acho que tem uma galera, Bruno Costoli faz uma comédia de, de internet muito interessante. O Ramon Ortiz, eu quero muito ver o show dele, porque o que ele fala parece muito interessante. Todo mundo que ele viu já elogiou muito. O próprio Vitor Camejo com o jornal dele é absurdo. Você pensar, por exemplo, o que o Vitor Camejo faz é absurdo, porque ele está fazendo o trabalho que há 5 anos atrás era uma equipe de 10, 15 pessoas fazia, e ele faz toda semana na casa dele. Então, assim, é absurdo essas coisas. Tem vários comediantes que eu acho muito foda, que eu vejo esse trabalho. Daniel Murilo é um cara de Sorocaba que eu acho muito bom. Daniel Sartório é muito bom. Tem vários que estão começando. É que é difícil, porque assim, eu estou na cena e eu vejo gente muito boa que Sim, tá para crescer. aham, Então, sim. e eu gosto de ver comédia. Gosto muito da Carol Delgado, fui no show da Carol Delgado, eu morri de rir. Gosto muito da Carol Zócoli, que tá no. A Carol Zócoli foi quem me botou na comédia, e ela tá agora em Porto, ela já fez no Canadá, ela já fez em Toronto. Gosto muito da Bruna Braga. Então, assim, tem várias pessoas muito fodas fazendo comédia, e eu só queria que essas pessoas tivessem mais luz do que essa galera lixo que faz. Totalmente. Eu vi que nesses dias todos teve um comentário dizendo que do CQC não saiu ninguém, né? Da Liz. Eu falei, olha, eu até respondi, eu falei assim, olha, saiu a Mônica Iose. A Mônica O Iose virou Ronald a Rios fez lá presidenta. um tempinho. O Ronald Rios fez uma tempinho. É verdade, é E o, verdade. o trabalho que ele fez na faixa de Gaza no CQC é incrível. O Ronald é uma pessoa É, muito foda. é verdade. Bom, olha só, deixa-me ler então só aqui os comentários para a gente se despedir também, não tomar mais seu Olha lá, a tempo. Tamires, eu só vi aqui no chat, a Tamires falou, Matheus Buente e João Pimenta são duas pessoas que eu quero muito ir para Bahia, porque a cena da Bahia é muito interessante. Os Ah, o João comediantes Pimenta também, baianos, legal. sim. Então, é isso que eu falo, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando do comediante. A cena da Bahia é muito interessante, eu quero muito conhecer a cena da Bahia, porque os comediantes baianos que estão saindo de lá de stand-up são muito bons. É verdade. Olha só, aí tem aqui comentário. Tem uma pessoa aqui perguntando de um vídeo da Ervilha. Eu não vi, não sei o que que é, mas ela está Não, de não, maneira assim insistente aqui perguntando de um vídeo da Ervilha, viu, André? Não sei o ninguém que. precisa saber desse vídeo. Então tá bom. Lanine Casais aqui me respondendo, falando é má fé sim, Thalita, desonestidade é o nome.
concordo. Aí tem aqui Diegão Cardona que diz: fala Gropo. É Gropo mesmo? Óbvio. É É Gropo. grupo, é Grupo, grupo. É. tá bom. Orgulho de ver meu amigo decolando na comédia. Aí ele O Di- complementa o comentário. Quando a gente fazia Open na Augusta, já chamavam a gente de queridinhas do humor. E isso já tem mais de 10 anos. O Diogo, ele era o dono da noite, acho que do primeiro show que eu fiz na minha vida. Um excelente cartunista. Muito bons os cartoons dele. Muito bom. A Verônica aqui, Voz do Fogo. Adoro os vídeos do André. Amo as críticas fodas. O cara E desse. Diegão também complementando. Fala Jorge Carlin. Deve ser alguma piada também Não, aqui, ele né, é gente? um comediante. Nossa, pô, é que tem um bicho. Ah, é Ele um tá falando do George comediante. Carlin, é um comediante americano. Ah, tá. Tá certo. E aqui também o Classe F falando, André, quando você vai vir fazer show aqui no Rio? É uma dúvida minha, inclusive, também, que estou no Rio e queria muito te prestigiar, viu, André? Eu fiz show no Rio mês retrasado. Foi muito bom, foi incrível. E agora é marcar. O próximo. É difícil sair de São Paulo, porque custa muito dinheiro, né? Sair para fazer show. E eu ainda não tenho um público que dá para fazer mais de uma sessão, por exemplo. Eu consigo lotar uma sessão, mas não consigo lotar três, quatro, que é quando começa a compensar financeiramente para fazer isso. Próxima cidade que eu vou fazer é Florianópolis. Florianópolis eu faço mês que vem. E Santos. Se não me engano, em agosto eu estou acertando para ver BH. E aí, provavelmente no segundo semestre, devo voltar para o Rio de Janeiro mais uma vez, mês mais para frente. Muito bom. E aqui, Tamires Cedraschi diz: amo demais o grupo. Indico muito Matheus Buente e João Pimenta, que é o que, né, Isso, que você estava sim. falando. É o que eu vi, E o Pedro Natan aqui que diz: você tem recomendações de livros sobre humor? Hum. Depende do que você quer do humor, né? Se você quer só dar risada, tem livros de humor, mas acho que sobre humor, eu recomendo muito O Riso, do Henry Bergson. É muito bom o caminho filosófico que ele faz sobre a história do riso. Eu gosto muito, acho que é O Riso e o Risível, da Verena Alberti, que é muito bom também. E tem um do Vladimir Prop, que eu não esqueci, que eu esqueci o nome. Se procurar Riso Vladimir Prop, você vai achar, que é muito interessante porque ele faz um compilado quase que de todas as teorias do humor que tem. Então é muito interessante de você ver cada uma das teorias e entender o riso assim. Então acho que esses três para mim são os mais legais para quem quer estudar filosofia do humor. Eu acho que essa é a palavra certa. Tá certo, André. Olha, muito obrigada mais uma vez, então, de vir aqui, trocar ideia, conversar conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te prestigio, gosto muito. Agora eu estou Obrigado. acompanhando você também no YouTube. Aliás, eu adorei o react que você fez sobre. Eu vi, Eu, né? Eu estava vendo o react que você fez sobre. Nossa, a gente fugiu aqui da minha memória agora. Você fez um react sobre woke. É muito engraçado. nossa E senhora. aquilo é uma Nossa. coisa bizarra. Começa bizarro pelo cara, né? Que é com aquela bandana, aquela coisa. É Você não muito consegue nem triste. levar a sério enfim. Mas é muito bom mesmo, viu, gente? Então, quem está aqui na nossa audiência não acompanha o André, ele está nas redes sociais, está no Instagram, está no YouTube também. Só procurar André Grupo, como está aqui no nome dele, que vocês vão Tudo junto. achar. Exatamente. Tem uma galera aqui que já te acompanha, né? Já sabe, mas se você nunca viu, veja, que vale muito a pena, é muito bom mesmo. Mais uma vez, André, muito obrigada Imagina. e Obrigado você aguardo aí pelo a próxima. convite. Obrigado pelo convite, obrigado galera do chat que ficou até aí. Foi incrível, foi muito bom. Espero as próximas, espero que seja em casos que não seja tão triste para comédia, mas é isso, foi muito bom a conversa. Tá certo. Tchau, André. Até a próxima. Tchau, Thalita, até a próxima.